temos que fazer. Tá? Então, muito obrigado, em nome do Radar, e vamos dar início agora às palestras. O primeiro palestrante é o doutor Antônio José Ribas Paiva. É um advogado, pós-graduado em Direito Econômico, militante há 45 anos, produtor rural no interior de São Paulo. Possui o curso de Mercado de Capitais na Bolsa de Valores de São Paulo, onde operou por 12 anos. Fundador da União Nacionalista Democrática, a UND, em agosto de 1992. Dentre várias condecorações recebidas, destacam-se as medalhas do Pacificador e do Mérito Militar. Eu peço uma salva de palmas para o doutor Antônio Ribas, que vai nos brindar com a palestra A Cruzada Cristã contra os Comunistas. Você prefere ficar sentado aí, ô Ribas? Vem aqui. Fica à vontade. Vou compensar os 5 minutos. Senhores, bom dia. Eu quero agradecer ao grupo do Radar, né? O Valmir, Tomé, o Hélio e os demais, que me deram a oportunidade de estar presente nesse evento tão importante, que é o Brasil que não queremos. Não é? É interessante o enfoque. O Brasil que não queremos é o Brasil da vantagem, é o Brasil da desonestidade, da falta de ética, da falta de comprometimento, porque cada ser humano tem um compromisso consigo mesmo e com os demais. E não sei porquê, em dado momento da história do Brasil, o povo se esqueceu disso. Não todos. Nós temos ilhas de excelência, né, como gosta de dizer o comandante do Exército. Temos ilhas de excelência. Pessoas que não perderam o contato com a sua obrigação, com a sua tradição. Né? Encontrei aqui uma companheira de 1949, né, que nós somos de 49, que está aqui no combate até hoje. E que também teve a sua primeira experiência, contato com a política, com um fato na época importante, quando nós tínhamos 5 anos, que foi a morte do Getúlio Vargas. A partir desse momento que a coisa pública se abriu para mim, como indivíduo. Porque a criança está ali brincando, tem os pais, tal, não tem essa conscientização de que o mundo é maior lá fora. E aquele choque de um suicídio, né, de um presidente da República, comentado pelos meus pais, me trouxe a consciência pública, que eu era um animal político. Outro fator que foi importante na minha vida, desculpe essa digressão, mas é interessante, foi uma professora do 2º primário, que ela me disse a mim e a todos os colegas da classe: o Brasil é um país grande, mas é pobre, e não terá condições de ficar rico, porque nós temos uma população grande que cresce exponencialmente e nós não temos produção suficiente para manter o padrão de vida dessa população. Então, o nosso destino será a pobreza. Aquilo me chocou, porque eu falei, essa mulher está errada. Não existe problema sem solução. Então, foi uma espécie de trauma no garoto lá, e o garoto falou, não. Então, eu sempre passei a pensar positivamente que não existe nenhum problema sem solução. E nós estamos aqui transmitindo para todo o Brasil esta fé que nós temos na nossa missão de seres humanos, de cidadãos, e na nossa brasilidade. Fala-se erroneamente que o povo brasileiro é um povo que não tem muita responsabilidade, que não quer trabalhar. Não é verdade.
O povo brasileiro heroicamente resiste a todos os ataques que lhes são dirigidos. As pessoas são de boa índole, são trabalhadoras, e elas aguentam, têm a resiliência, né, que é a estratégia de combate da Amazônia, né, de defesa da Amazônia, tem a resiliência do forte, daquele que é atacado, mas volta, sempre para o combate. Então, eu quero tecer aqui antes os meus respeitos ao povo brasileiro, que não é nada disso que a mídia diz. O povo brasileiro é responsável. O povo brasileiro não é aquele carnaval que nós vimos agora, não. O povo brasileiro é estudo, é dedicação, é religiosidade. E aproveitando essa questão da religiosidade, eu vim aqui com a licença do presidente do Radar, dos demais componentes, para também lançar nesse momento, no Brasil que não queremos, a cruzada cristã contra os comunistas. Parece meio antiga essa conversa, porque a Guerra Fria acabou, mas o mal está presente. Tanto é que, a partir de 85, os comunistas tentaram estabelecer aqui a URSAL, União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas, contra a brasilidade, porque eles não são nacionalistas. Eles são internacionalistas, a serviço de quem? Os especuladores internacionais. Porque Karl Marx morreu em Londres, sem nunca ter trabalhado na vida. Isso indica que ele foi sustentado para cumprir uma missão. E a missão foi dividir a sociedade em ricos, em supostamente ricos e pobres. Porque a questão da riqueza é subjetiva. Não é verdade? O homem rico é aquele que tem paz, que anseia por sabedoria, não é aquele que tem só bens materiais. Os bens materiais são importantes, mas não são a essência da vida. Porque a felicidade, para aquele que não sabe viver, não sabe encarar a vida com agradabilidade, com confiança, é um inferno em qualquer setor da sociedade, não é? Então, veja, a cruzada cristã contra os comunistas é o combate permanente do bem contra o mal, que é fundamental, porque nós não podemos ir para casa como fomos em 1964. Em 64, eu estava lá, 15 anos, secundarista, na Marcha da Família, com esperança de mudança. E naquele momento, nós achávamos que o Brasil precisava de nós, então estávamos no combate. Quando as Forças Armadas cumpriram o seu dever institucional de salvar o Brasil do mal, que era o comunismo na época só, hoje nós temos outros, mas era o comunismo. Nós sabíamos apenas que o comunismo era o mal. Quando as Forças Armadas tomaram, foi um alívio geral. E a sociedade voltou para os seus afazeres. Nós deixamos de estar atentos à coisa pública. Por que não? Os nossos salvadores, as Forças Armadas, resolveram os caminhos do Brasil. Realmente, durante muito tempo, durante os 21 anos de governos militares, nós tivemos o progresso, nós tivemos segurança, nós tivemos paz. Apesar da luta revolucionária que existia na época, dos irresignados com a paz que o Brasil merecia, a população não percebia isso. Eu era jovem advogado e via respeito. Eu chegava no fórum, o funcionário falava assim: pois não, doutor? Então havia um tratamento cordial das pessoas, respeitoso. Hoje, eu confesso aos senhores que depois de 45 anos de advocacia, continuo nativa, mas eu pouco vou ao fórum, para não ficar nervoso. Você chega no balcão, o funcionário não olha para a sua cara. Tem alguns de boné. Aí
Daí, 2 minutos, ele olha para você com certo desdém e pergunta, pois não? Quer dizer, não há um respeito, não há aquela urbanidade necessária. Não é? E você vê que os governos militares agiram muito bem. Eles repescaram o Brasil da 46ª posição econômica no mundo para o 7º lugar, em pouquíssimo tempo. Não é? Isso foi um milagre brasileiro. Não é? Mas é que o Brasil tem essa potencialidade. Simplesmente ele foi bem administrado, com consciência. Mas, na transição, que eu não vi assim como interessante para o país, porque a transição foi para quem? Foi para a sociedade? Não. Foi para a classe política. Esse foi o equívoco. Quem outorgou o poder para os governos militares fomos nós, povo, que estávamos na rua exigindo providências, cantando o hino nacional, rezando. E esse poder outorgado foi entregue à classe política. Esse foi um equívoco. Nós temos que fazer um exame de consciência, porque não adianta fazer uma análise superficial e depois cometer os mesmos erros, não é verdade? E esse é o momento de transição também. Nós já temos uma intervenção militar no Rio de Janeiro, não é verdade? Que está tentando reconduzir o povo do Rio de Janeiro para o caminho da paz, da produtividade e da nacionalidade. Nesse momento, nós temos que estar atentos. Então, voltemos a 85. Naquele momento, em primeiro lugar, o poder foi devolvido para o crime. Em segundo lugar, os governos militares não aprimoraram as instituições para que elas se perenizassem. Então, nós temos hoje, por que o crime tomou o poder do Estado? Porque nós não temos instituições adequadas. Nós temos que fortalecer as instituições. É por isso que eu sempre digo que existe a necessidade da intervenção institucional. O que é intervenção institucional? É o povo cumprindo o seu dever de instituir, de criar. Não é? Porque, imaginem os senhores, um determinado povo que reside numa região, em dado momento, ele cria a sua primeira instituição, que são as Forças Armadas. Ele institui Forças Armadas. A segunda instituição é o país, porque sem Força Armada você não garante território. E esse povo institui suas Forças Armadas, em seguida, cria sua Constituição ou Carta Política, com ela vem o Estado, que é a quarta instituição. Então, primeiro, Forças Armadas, segundo, o país, terceiro, Carta Política, e quarta, o Estado, que é esculpido pela Constituição. Agora, a Constituição não é um monstro sagrado, a Constituição é uma mera convenção de condomínio. A Convenção do Condomínio Brasil. Ela estabelece a forma como aquele povo vai viver, vai garantir os seus direitos e também vai cumprir suas obrigações. Tanto a questão do poder como a questão da vida. Não é verdade? E hoje então esse foi o erro. O erro foi não garantir o aprimoramento permanente, o fortalecimento das instituições. Então, 2 erros nos conduziram a esse mar de lama. Essa conscientização é necessária para que a gente não volte ao erro de sempre. E vamos, nesse momento de transição da sociedade brasileira, nós vamos salvar o Brasil do crime.
vamos reintegrar o povo brasileiro na posse do seu país. Porque o homem de bem se sente massacrado com os maus exemplos. Hoje, com esses escândalos que todos têm conhecimento, nós vemos que aqueles que deveriam cumprir o seu dever de ofício, que deveriam ser os guardiões da coisa pátria, estavam se locupletando. Não é? Aqueles que ainda não apareceram, é feito dor nas costas, quem não tem ainda vai ter. Não é? Aqueles que deveriam cuidar de nós estão roubando. E aqueles que ainda não apareceram vão aparecer. Porque no inferno não existe capeta bom. Não é? E o Congresso é o inferno. O Congresso é o inferno do povo brasileiro. Eles trabalham, aspas, dioturnamente para se locupletar e escravizar a população. Então, aqui é o Grupo Radar, a União Nacionalista Democrática, a qual eu pertenço e fundei, estou aqui com a licença do presidente, o Quartinho Barbosa, nós estamos aqui cumprindo a cidadania, exercendo a cidadania e salvando o Brasil. Não tenho nenhuma dúvida que o que os senhores estão fazendo aqui é a reconquista, aquela reconquista que começou nas Astúrias, com o Pelágio, em Portugal, e que reconquistou a Península Ibérica aos sarracenos, aos islâmicos. Não é? E Pelágio nunca se entregou. E aquele foi o ponto de reconquista. Eu diria que esses núcleos de resistência das sentinelas do Brasil são a reconquista do Brasil. Nós estamos reconquistando o país. E hoje, senhores, nós vamos nos manter, a partir de agora, a partir dessa reconquista, atentos, vigilantes, para que o crime nunca mais volte a usurpar o poder do Estado. Que esse é o mal que nos aflige. Agora, algum desavisado vai perguntar, mas vocês são cidadãos, vocês não têm mandato, para defender minha pátria eu não preciso de ordem, mandato, ou cargo, e nem autorização de ninguém. Isso é dever. Isso é dever intrínseco à nacionalidade, à cidadania. E nós estamos aqui fazendo isso. Estamos aqui. Outro vai dizer, não, mas a Constituição, meu amigo, Constituição, se ela não garante nada que está escrito no artigo 5º, que são os direitos individuais, que são matéria pétrea, não é? Para que serve a Constituição? Nós estamos aqui porque nós escrevemos a Constituição. Nós estamos aqui porque nós instituímos o Brasil. Nós instituímos nossas Forças Armadas. Ou seja, criamos tudo isso. E a nossa responsabilidade. Na genética de cada um está o passado. Os senhores são responsáveis hoje pelo que os nossos antepassados fizeram. E vamos cumprir esse dever. Custe o que custar. Nós estamos aqui desassombrados. Estamos aqui para enfrentar esse mal que graça no Brasil. Daí é que estamos aqui no Nordeste, onde o Brasil começou. Não é? Nós estamos aqui lançando oficialmente a cruzada cristã contra os comunistas. Por que isso? Porque é quase sagrada a nossa luta. Porque eles são inimigos de Deus, são ateus. E produziram todo o mal do século XX. Se você examinar o século XX, é a história do massacre. Um massacre pelas ideologias, pelo pluralismo, que é o nazismo e o comunismo. Agora, criminalizaram o nazismo e o comunismo está aí. Livre, leve e solto, fazendo mal. Como é que você deixa uma árvore daninha, não é, acabar com a vida das pessoas? Certamente o século XX foi o século da tragédia do comunismo.
Eu acredito que entre nazismo e comunismo, 150 a 200 milhões de pessoas tenham sido massacradas. E hoje no Brasil, esses comunistas que tomaram o poder, que na realidade eles são sem vergonhas, eles são criminosos, porque eles se aproveitaram da confiança da população para se beneficiar, para ter poder e dinheiro. Vai trabalhar, pô. Você quer ser rico? Você vai trabalhar. Como diz a Bíblia, não é? Você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Você quer doação? Por quê? Apenas os infelizes é que precisam de doações. O homem que tem vergonha na cara, ele ganha o pão com o suor do rosto dele. Eu jamais aceitaria, em que condição eu estivesse, essa Bolsa Família. Eu estou desonrando a minha família se eu aceito esmola. Se eu tenho saúde e condições de trabalho, eu não quero esmola, eu quero trabalho. Essa é a realidade do ser humano. Eu não posso aviltar o meu templo, que é doação de Deus, que é criação de Deus, com a inércia, com a vagabundagem. Eu preciso trabalhar. Eu preciso exigir do poder público que me dê condições de trabalho. Quando se fala em desemprego, isso é falta de gestão. Porque o Brasil é rico. Nós temos aqui, historicamente, uma distonia de um país rico com um povo pobre. Por que isso? É natural, é normal? Eu estava vendo uma palestra aí, antes de ontem, no Radar, um jovem que fez uma palestra muito interessante a respeito das potencialidades do Rio Grande do Norte. É um estado rico. Como é que tem desempregado aqui? É um estado que tem potencialidade, não pode ter gente pobre. Então, o que está acontecendo? Má gestão. Não é só aqui. O Brasil todo está sendo submetido a interesses transnacionais. Nós somos a reserva de caça do Senhor. As coisas só florescem quando alguém lá fora acha que esse setor pode se desenvolver. Chega! O Brasil, nesta cruzada cristã contra os comunistas, que estão aí roubando, estão nos jornais, ele vai restabelecer a lei, e a ordem e o bem. Essa é a nossa missão. Agora, não adianta falar, puxa vida, nós precisamos de um plano B. O Rio tinha plano B? Hein? Com a Assembleia Legislativa lá na mão do crime, não é? O judiciário sem vergonha, corrupto. Eu pergunto, onde estava o Ministério Público quando aquele governador Cabral estava roubando? Por que só depois que ele roubou tudo é que o Ministério, e saiu do poder, que o Ministério Público apareceu? O Ministério Público estava lá para fiscalizar, a Assembleia estava lá para fiscalizar. Por que não fizeram? Por que não fizeram? Porque são coniventes, são exploradores do povo. Então, qualquer aprimoramento institucional passa pelo judiciário, não é? Em primeiro lugar. Porque quem diploma os candidatos é o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário está no crime, e olha, eu sou advogado há 45, é militante. Posso dizer aos senhores que eu não confio no Poder Judiciário. Por quê? Porque os seus homens são fracos. E não existe fiscalização do exercício do poder. Isso é a pedra de toque. Se você outorga o poder, você tem que ter mecanismos institucionais para fiscalizar o seu exercício. Eu vou dar um exemplo muito simples. Parece complexo, mas não é. Por que as corregedorias são compostas por membros das organizações? Corregedoria da polícia é composta por delegado de polícia. Que negócio é esse? Não, senhor. A polícia me pertence, o exército me pertence, a aeronáutica, a marinha, são minhas, sou cidadão. Então, o judiciário tem que ter uma corregedoria composta por cidadãos, maiores de 35 anos, reputação ilibada, sorteados nos quadros eleitorais.
A exemplo do que fazem nas bancas eleitorais. Você sorteia o camarada. Hoje com a informática é fácil. Sorteia aquela faixa. 35 anos, curso superior, tal. O senhor vai ter um mandato de 2, 3 anos como corregedor aqui, sem salário. O senhor se reúne à noite aqui e julga os funcionários que estão em ilícito. Pronto. Isso é uma forma assim, e não precisa nem mudar a Constituição para isso, porque é direito natural de quem outorga o poder exercer a sua fiscalização. É direito natural, isso é inerente. O que é inerente não precisa... É inerente que nós precisamos de ar para respirar, né? Precisamos comer. O que é inerente não precisa de regulamentação. Ok? É uma disposição, através de lei ordinária, que nós podemos fiscalizar o exercício do poder. Então, imaginem os senhores, como seria a polícia se ela fosse bem remunerada e fiscalizada pela sociedade? Seria muito melhor, né? Seriam realmente os nossos defensores. Como seria o judiciário se os juízes fossem julgados e fiscalizados pelos cidadãos? E assim por diante, Ministério Público, Assembleias, Câmaras, Senado. Então, esse é o contrapeso. Eles gostam de falar, não, pesos e contrapesos da democracia. Nós temos só peso, contrapeso não tem. Né? Só carregamos essa sem-vergonhice nas costas. E qual é a reciprocidade que os gerentes de banco gostam de falar, não é? Reciprocidade. Não tem reciprocidade. E nós, então, temos que aprimorar as instituições e fazer com que o poder tenha a espada de Damocles sobre a cabeça. A espada de Damocles eles tiraram da cabeça deles, puseram na nossa cabeça. O desemprego não é sem querer, não. Essa conversa de mudança da segurança social aí, como é que chama? Da Previdência Social, isso é conversa fiada. Por que eles fazem isso? Toda vez que a sociedade indexa o poder, ele volta o canhão contra a sociedade. Aí ele vem com aumento de impostos, aumento de juros, mudança na Previdência Social. Não tem Previdência Social com lucro, por isso que chama Previdência. Você tem que sustentar a Previdência, e no mundo inteiro a Previdência Social é deficitária. Não é só aqui, não, no mundo inteiro. E aqui existem correntes que afirmam que a Previdência nossa é superavitária. Mas tudo isso são manobras do poder para submeter a população. E nós estamos aqui para libertar a população. O Papa Urbano II, no século XI, convocou a cruzada da cristandade contra os infiéis. E o resultado disso foi a reconquista da Terra Santa e o afloramento da economia mundial. Nós, em sentido lato estrito, estamos aqui convocando a cruzada cristã contra os comunistas, porque eles são a expressão do mal. Eles são a expressão de tudo aquilo que nós estamos vivendo de problemas no nosso país. A cristandade precisa se erguer contra os inimigos naturais, que são inimigos de Deus, porque nós somos a obra de Deus. Eu costumo dizer que o soldado é um instrumento de Deus na defesa da sua obra. A obra de Deus é o homem que, feito a sua imagem e semelhança, foi dotado de inteligência. E essa inteligência tem que ser usada para construir a obra. E a obra é o bem. Eu costumo dizer que Deus criou a adversidade para que o homem se aperfeiçoe no seu combate. E nós temos essa oportunidade agora de lutar contra o mal, que são os comunistas, que eles não têm vontade própria, não. Eles são meros lacaios, instrumentos do mal do velho mundo, que procura escravizar o homem, para
manter o poder. Não é nem dinheiro a questão, porque dinheiro é papel. São meios. Esses meios é que interessam àqueles que dominam os países do mundo. O mundo tem dono, senhores. Veja, o mundo não é coisa da sogra. Quando nós chegamos aqui, isso tudo já existia e foi feito por alguém antes. Nada que existe no mundo é de geração espontânea. O nosso próprio país, ele foi feito com lágrimas, suor e sangue. Não é? Dizem que os portugueses exploraram o Brasil. Não, quem colonizou? Quanto custou a colonização do Brasil? Porque aqui era terra bruta. Quanto custou isso? Quem abriu fazenda na vida sabe quanto custa você transformar a terra bruta no progresso, no país, na sociedade, nas cidades. Então, senhores, independentemente de objetivos pessoais, a cristandade precisa se unir. Porque, senão, os inimigos vão nos caçar individualmente. Nós temos que estar organizados, nós temos que formar um núcleo de combate e forjar o núcleo monolítico de poder nacional. O que é esse núcleo monolítico de poder nacional? É a fusão indissolúvel do povo com as suas forças armadas. Porque nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil. Eu quero agradecer muito a atenção dos senhores e não quero cansá-los mais com tanta conversa, mas eu peço que atendam à convocação da Cruzada Cristã contra os comunistas. Muito obrigado, parabéns. Excelente palestra, Ribas. Muito boa. E dando continuidade, nós vamos chamar o nosso segundo palestrante. Então, o nosso segundo... Ok, tem que dar um tempinho ali para que ele possa... Nós estamos ao vivo, não sei se vocês já pegaram, inclusive tem um link onde vocês podem acompanhar